Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, jornalistas! Bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o jornalismo automobilístico. No último episódio da Rafa, ela falou com a Alessandra Alves, e hoje a gente vai falar sobre quais são as alegrias, as tristezas, as dificuldades que se encontram nesse mundo. E a gente trouxe duas convidadas especialíssimas para esse episódio. Mas primeiro, aquele pit stop para o quadro de recados. Quadro de recados. Bem-vindos ao quadro de recados. Bom, aqueles recadinhos de praxe, né? Sigam a gente nas redes sociais, @PontaTalks no Twitter, @GarotaDF1 no Twitter e em outras redes sociais também. E vamos lá no YouTube, se inscrevam no canal pra gente alcançar a marca pelo menos de 1.000 inscritos. É importante porque aí eu consigo personalizar a URL do canal, fica mais legal, fica mais fácil das pessoas encontrarem. Então vão lá no YouTube, só procurar PontaTalks, se inscrever no canal e, claro, coloquem a sinetinha, né? Ativem as notificações para receber os novos episódios. Esqueçam também de compartilhar esses episódios com os seus familiares, com os seus amigos, principalmente aqueles que não conhecem muito bem os agregadores. Então, vocês não precisam ter um agregador de podcast no celular. Eles podem escutar tudo pelo YouTube, fica bem legal. Ou mesmo lá no site www.pontatalks.com.br. Ah, e acessem também o site da Garota da F1, garotadaf1.com.br, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades no mundo da Fórmula 1. Bom, eu gostaria de pedir nesse quadro de recados uma coisinha especial para vocês. Vocês ouvintes, né, que vêm aí a cada quinzena acompanhar a gente aqui, eu agradeço demais cada um de vocês, né? A gente tá chegando já no final do ano. Eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Vamos fazer um exercício. Cada um de vocês que escutar esse episódio, apresente o Ponta Talks para 3 amigos. Se vocês fizerem isso, vai ajudar muito ao Ponta Talks crescer. Então é um exercício simples, não precisa apresentar para 10, 15 amigos. 3 amigos que cada um de vocês apresentar, já vai, olha, a rede do Ponta Talks cresce demais. Sempre lembrando, né? Seguir a gente nas redes sociais é muito importante para dar cada vez mais visibilidade para o podcast. Outra coisa, esse episódio que está agora no feed, que é do dia 20 de novembro, é o último que eu vou fazer esse ano. Então eu só volto em 2021. A gente vai voltar sim. A gente vai ter umas pequenas férias, vamos dizer assim, né? A gente também merece descanso. A Rafa também merece o descanso dela. Ela também. O próximo episódio, dia 5 de dezembro, é o último do Ponta Talks em 2020. Olha que legal. Ela vai fechar o ano para nós e eu vou abrir em 2021 com mais conteúdo, com mais informação, com mais convidados e esperamos com certeza que o ano de 2021 seja melhor para todos vocês. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está sempre conosco, compartilha os episódios, fala do Ponta Talks para todo mundo. É bem legal, eu não tenho palavras para agradecer, são vocês que fazem o Ponta Talks melhor. Eu e a Rafa, a gente tenta trazer o máximo de conteúdo para vocês e vocês dando os feedbacks, que isso facilita muito o nosso trabalho. Valeu, galera! E agora aproveitem bastante esse episódio sobre jornalismo automobilístico. Agora as duas convidadas são jornalistas e vão apresentar todas as felicidades, ou não, de ser jornalista nesse meio maravilhoso. Bom, pessoal, depois dos recados dados, agora é a hora da gente chamar as nossas convidadas para falar. Uma das convidadas é da casa, né, a Rafaela. Ela faz um episódio mensal aqui conosco. Então, Rafa, dá um oi pro pessoal aí. Oi, gente, vocês já me conhecem. Agora vão ver meu outro lado aqui como convidada. Espero que eu me saia bem. Legal. Bom, agora a outra convidada, ela é uma jornalista. Ela tem um canal que fica mais na parte elétrica do automobilismo, mas também fala de tudo que é relacionado a esse mundo. Renata, por favor, fale um pouco para os convidados. Bom, Ivan, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder participar do Ponta Talk. Já quero agradecer, né, pelo Ponta Talk ter sido um parceiraço assim, do nosso evento, né, do Eprix Move Brasil, que ajudou na divulgação. Muito obrigada, Ivan. Em nome de toda a equipe, a gente agradece. Quem é Renata, né? Renata é a editora-chefe atualmente, né, do Eprix News, né, que é um site
voltado para as categorias elétricas. De início, o Prix News só era voltado apenas para a Fórmula E. E aí a gente tomou uma decisão da gente poder não só cobrir a Fórmula E, mas também outras categorias elétricas, né? A gente, por exemplo, cobre a Extreme E, a gente cobre a Moto E, já cobrimos a Jaguar Pace Trophy, que hoje não tem mais, né? Só foi até a segunda temporada. A e-scooter, que é uma categoria de patinete elétrico, né? Que vai ser ano que vem. E outras categorias também, né? Enfim, é isso que a gente faz. Cobrir tudo que é elétrico e aproveitar, fazer nosso jabá. Se você quiser seguir a gente, né, nas redes sociais, eu convido você a nos seguir no YouTube, Facebook, Instagram. Todos eles são Prix News. Dadas as devidas apresentações, a gente vai para nossa pauta, né? Como eu já dei uma introdução básica, a gente vai falar sobre o jornalismo automobilístico, porque é bem mais fácil as pessoas entrarem no mundo do jornalismo esportivo e não falar do esporte a motor. Falar dos outros esportes que no Brasil são mais populares, né? Como o futebol. Mas tem muita gente dedicada nesse ramo. Assim, é um pouco mais difícil quando a gente tem que buscar informações, né, da Fórmula 1, da Fórmula E, que são categorias internacionais. A Fórmula 1 até vem para o Brasil, mas ela roda muito mais a Europa, muito mais outros continentes do que propriamente o continente da América Latina. Então, bom, vamos começar do bem básico. Rafa, Renata, me fale um pouco pro pessoal como que vocês buscaram o jornalismo automobilístico e não outro jornalismo esportivo. Quando eu decidi fazer jornalismo, eu ainda era uma adolescente, então eu tinha uns 13 anos e bem na época eu virei fã de Fórmula 1 também. Não tinha o propósito de falar sobre automobilismo, na realidade. Eu queria trabalhar com esporte e outros esportes. Eu sempre gostei de tudo, meu sonho era cobrir uma Olimpíada, então não importava que esporte fosse, mas nunca tinha parado pra pensar, quero falar sobre automobilismo. Mas desde o momento que eu decidi ser jornalista, eu pensei, cara, se for pra ir pra alguma área, eu quero fazer jornalismo esportivo. Eu também pendia um pouquinho pro jornalismo cultural, mas eu acabei me especializando em jornalismo esportivo e sempre foi algo que eu gostei, assim, o interesse pelo automobilismo, de escrever sobre automobilismo, veio acontecer só no final da faculdade. Eu tive duas experiências que foram bem interessantes. Uma foi no curso de especialização, que a gente tinha que escolher um esporte para escrever e todo mundo da sala escolheu futebol e só eu escolhi Fórmula 1. E a ideia do exercício era que a gente ia trocar. Então todo mundo que escolheu futebol teve que escrever sobre Fórmula 1. E eu que escolhi Fórmula 1 tive que escrever sobre futebol. E pra mim foi tranquilo, porque futebol era algo que eu já até escrevia, né? E outra coisa interessante foi numa prova de psicologia, que a gente tinha que dar um exemplo de psicologia de massa, de quando as pessoas, elas agem de uma forma com um grupo de pessoas diferente do que ela é na vida dela. Então as pessoas deram um exemplo na prova de questões de agressão dentro de campos de futebol e tudo mais. Todo mundo deu esse exemplo. E eu dei o exemplo da turma do alicate, que corta a grade pra poder invadir a pista, e eu acabei levando um ponto a mais, tirei 100 na prova porque eu dei um exemplo diferente de todo mundo. Então, assim, o automobilismo, olha, só acrescentou na minha vida, mas o jornalismo esportivo sempre foi algo que eu quis fazer, então foi natural, foi tipo, quero fazer, nada mágico, assim. Talvez a Renata tenha uma história até mais interessante que a minha. Não, pra mim o automobilismo surgiu, digamos assim, por paraquedas, né, Rafa? Porque, vê bem, quando eu comecei no jornalismo, eu sou formada há 8 anos, né, então eu já tenho aí uma estrada, digamos assim. Então eu iniciei querendo fazer jornalismo policial. Eu era louca pra ser jornalista, repórter policial. Então, meu sonho, quando eu comecei, eu via todo de segunda a sexta, eu via aqueles programas policiais, né, como eu morava em Recife, então eu via praticamente todos. Eu tentava acompanhar todos, mas não conseguia, então sempre eu escolhia um preferido. E aí, no meio da faculdade, eu comecei a ter contato com um site de torcedor, que é um site lá em Recife não existe mais. Era um site voltado para a torcida do Náutico, que é o time que eu torço. E aí eu fiquei como voluntária desse site. Eu ia para campo, eu ia cobrir treino. Não fiquei muito tempo, mas eu comecei a gostar um pouco de esporte já para escrever nesse site, né? O site do Náutico. E aí, como eu gostei da área do esporte, aí eu já esqueci jornalismo policial, porque eu consegui conviver, né? Ir para campo,
e começar a ver os jogadores. Eu comecei a ir, por exemplo, aos jogos. Eu gostava muito de ir, e ainda mais que eu ia de graça, né, para os jogos do Náutico, era uma beleza. E aí eu comecei a ter contato com a área esportiva. Eu fui assessora de imprensa de uma equipe de futebol de patins, que era, na época, eu não sei nem se eles existem mais, eu acho que não. Era a Seleção Brasileira de Futins, que era de Olinda, que era onde eu morava. E aí eu fazia assessoria para essa equipe, né? Teve campeonato mundial lá em Recife, eu fiz assessoria para eles, levei a galera de televisão, nos jornais. Foi uma experiência muito boa, né? Porque não só eu tive contato com o pessoal do Brasil, né? Como também os atletas de fora. E aí depois, nesse meio tempo, ainda fiquei com o jornal. Eu estagiei no jornal lá em Recife, que é a Folha de Pernambuco. Passei quase um ano lá. E aí, mas não foi também na área de esporte. Eu fiquei na área cultural. Nunca imaginei na minha vida que eu fosse trabalhar na área de jornalismo cultural. Fazia cobertura de show, ia para alguns shows, ia para os shows que ninguém queria ir. Vai, bota lá na conta do estagiário. Mas era legal, ia pra prévia de carnaval. Então, era legal. Aí depois eu casei, vim morar no Rio de Janeiro, continuei minha vida, nada de automobilismo até aí. Quando foi o início da Fórmula E, porque a minha história com o automobilismo é muito com a Fórmula E. Meu marido, né, que é um também dos colaboradores do X-News, ele é muito fã de automobilismo. Eu não entendia o porquê que ele ficava vendo uma corrida, até brinco, eu sempre conto essa história, e eu falava assim, qual é a graça de você ver um bando de carrinho correndo pra ver qual é o que chega primeiro, pra ver qual é que chega primeiro, né? Então, meu Deus, ainda mais a NASCAR, que ele gosta de ver também muita NASCAR, então NASCAR demora demais. Aí via a Fórmula 1, ele comentava comigo, mas eu nunca dei trela. Quando surgiu a Fórmula E, ele começou a acompanhar, eu peguei e comecei a achar um pouco interessante, mas até aí nada. Aí ele começou a escrever nas redes sociais dele, e o nosso amigo lá de São Paulo, ele chegou e falou assim, por que você não... Vamos fazer um site? Porque aí, ao invés de você ficar escrevendo nas redes sociais, você vai e escreve no site, que aí fica arquivado. E aí entrou, digamos assim, a sociedade, né, com o Eprix News, porque todo mundo acha que só tem eu, ou o estagiário, né? Não, a equipe Eprix News tem mais gente por trás. E aí fez o site e começou, ele só escrevia a resenha das corridas. E aí eu tive a oportunidade de ir à minha primeira corrida, a ver de perto. Então eu fui, se eu não me falha a memória, gente, eu tenho a cabeça muito ruim. Eu acho que foi em Punta del Este, foi a minha primeira corrida na segunda temporada. E aí eu acompanhei de perto, né? Tem uma história aí longa também. E aí eu cheguei, vi a corrida e me apaixonei. Foi amor à primeira vista com automobilismo. Primeiro que eu vi os pilotos de perto, ainda eu mal sabia quem eram eles. Vi o carro de perto, tive livre acesso na Fórmula E e gostei muito. E foi aí que eu comecei a ter um gosto pelo automobilismo, né? Que até então era aquela minha teoria. Vamos ver um bando de carrinho correndo para ver quem é que chega primeiro. Então esse foi a minha trajetória com o automobilismo. Então eu digo que eu sou uma novata no automobilismo, digamos assim. E é engraçado porque assim, a Fórmula E, ela me deu a oportunidade de eu poder conhecer, parar para ver outras categorias. Antes, no começo, não, eu só era a Fórmula E. Mas hoje eu consigo parar para ver outras categorias também. Mas claro que o meu amor maior é pelas categorias de elétrica. Bom, bem legal, né? Duas histórias aí diferentes. A Renata começou bem diferente na profissão e a Rafa foi natural, né? Dentro da faculdade, mesmo que a gente faz as escolhas, né? A maioria das escolhas é dentro da faculdade. Bom, e agora sim, tem uma coisa na profissão do jornalismo que é a busca incansável por alguma informação, alguma notícia, né? Como que é o faro de vocês aí para notícias? Quando vocês escutam algum rumor, o que é a notícia para vocês, né? Com que vocês sabem que aquilo lá vai virar alguma pauta legal para vocês escreverem, e o que vocês acham, falar, não, isso daqui pode ser legal, mas tem que trabalhar muito mais para ser uma notícia. O que é? Principalmente que a gente fala assim do automobilismo, né? Às vezes é difícil estar ali o tempo inteiro do lado do paddock, em contato com as equipes, em contato com o assessor de imprensa. É um pouco mais difícil, né? Porque a gente tá aqui no Brasil, a gente tá longe às vezes das categorias, né? Assim, tem muita gente
gente cobre a própria Stock Car, o Brasileiro de Marcas, os paulistas de kart, mas quando vocês vão, por exemplo, você, Rafa, que vai cobrir a Fórmula 1, ou você, Renato, que vai cobrir a Fórmula E, como que é buscar essa notícia, né? Porque a gente tem que esperar, às vezes, vir de fora, né? Isso daí. Como que é isso pra vocês? Então, pra mim é um pouquinho complicado, até porque meu trabalho é totalmente 100% amador, né? A Garota de F1, eu nem ganho nada com ele, é realmente que eu faço algo por amor e em vista de que no futuro talvez me traga algo. Então, assim, eu sou totalmente presa às informações de fora, a puramente fontes, porque eu não tenho acesso a isso nem sequer no Brasil, porque eu nunca consegui credenciamento em um grande prêmio da Fórmula 1, até porque eu tô com a Garota de F1 faz 3 anos. E pra você tentar um credenciamento, tem que ter no mínimo 3 anos, então eu nunca tive essa chance. Talvez esse ano fosse minha primeira chance de tentar um credenciamento pra entrar no paddock, né, como jornalista. Então, eu dependo muito de contatos, eu dependo muito do que os jornalistas em primeira mão lá perto do paddock falam, né? Por sorte, assim, talvez pelo crescimento da F1, eu tenho uns contatos bons de jornalistas brasileiros, né? Eu faço parte de grupos que me trazem essas notícias de primeira mão. Eu também fui abraçada por várias pessoas, assim, da área ali, da organização do Grande Prêmio do Brasil e pessoas que trabalham como jornalistas mesmo da Fórmula 1. Então, essas pessoas, às vezes me trazem notícias, assim, naturalmente, em meio de conversa, né? E eu trabalho em cima disso. Eu tento até ter um pouquinho de respeito, porque é aquilo, eu tô no começo, né? Eu não tenho nome, então eu geralmente, quando me falam alguma coisa, eu sou um pouquinho pé atrás. Eu não saio divulgando aquela informação que me deram. Eu meio que estudo e até às vezes pergunto pra pessoa, eu posso divulgar isso? Antes de divulgar. Isso não é naturalmente uma coisa que jornalista faz, né? O jornalista tá pouco se ferrando se pode ou não. Ele simplesmente taca aquilo no ar. Mas é que eu realmente, na posição que eu tô, eu não me sinto confortável ainda de fazer uma coisa dessa, até porque eu tô construindo carreira nisso, né? Então, não quero extrapolar e nem perder esses contatos. Então, pra mim, realmente mais difícil essa questão de procurar notícias. Mas quando ela chega, geralmente ela já tá sendo repercutida, assim. Então, o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar uma forma de trabalhar aquilo que já está sendo notificado, que a maioria das pessoas já deve estar sabendo, de uma forma que atraia elas pra ler o que eu escrevi, sendo que elas já estão cientes daquela notícia, sabe? Então é aí que entra minhas crônicas, entra a parte de texto de opinião. Eu realmente gosto de trabalhar daí esse lado, sabe? A minha visão sobre aquilo. Porque daí atrai as pessoas a discussões, né? Não simplesmente jogar a pura notícia lá. Porque eu não posso dar essa notícia em primeira mão. Então eu pego aquela notícia que já foi dada e tento transformar de alguma forma que seja atrativa para aquela pessoa que já sabe. Por exemplo, hoje, quando saiu o calendário, muita gente já sabia qual era o calendário, a questão de Interlagos possivelmente permanecer. Então no texto eu tentei trazer outras coisas que o pessoal não estava comentando, tipo as afirmações do Chase Carey, como eles iam trabalhar a questão da pandemia, que ainda vai continuar no que vem, a questão do público, como que vai ser, se vai ter público ou não. Muitas pessoas deixaram isso em branco, então eu tentei trazer isso pra notícia pra atrair as pessoas pra ela. E de certa forma, tá dando certo. Já na questão, né, desse lado da Fórmula E, vou dizer a você que eu concordo, é a mesma coisa que acontece com a Rafa, né, porque as informações todas vêm de fora. A única vantagem que tem, por exemplo, em relação à Fórmula 1 é a questão dos pilotos, né, que na Fórmula E se tem piloto brasileiro, né, o Lucas de Grassi, por exemplo, a temporada passada teve o Sérgio Sete Câmara, o Massa é uma parte porque ele não tinha assessor no Brasil, só teria que ser com a equipe da Venturi, mas, por exemplo, com o Lucas de Grassi tem o Rodolfo, né, que é o assessor do Lucas, na questão da Moto E, Rodolfo também é assessor do Eric Granado, eu tenho também contato com o assessor do Sérgio Sete Câmara, então isso pra mim facilita. Tem assessor que eu tenho um pouco mais de acesso, outros não, outros eu consigo um pouco mais de informação, outros não. Nisso daí eu já consigo ter um pouco mais de vantagem. Na questão da assessoria também da Fórmula E, digamos que entre aspas, um pouco mais acessível, né, do que a questão da Fórmula 1. É isso que eu noto quando as pessoas falam. Não procurando informação, né, o pessoal que escreve em site, em blog, enfim, eles comentam sobre essa relação. As notícias, essa questão da notícia, por exemplo, tinha muito essa questão, vai ter corrida no Brasil na Fórmula E, porque a gente ainda vive esse dilema, né, e a Fórmula 1 passou, né, ainda há pouco nessa questão se ia ter ou não ia ter uma corrida em Interlagos, e aí já teve uma hora que eu disse, pelo amor de Deus,
Deus, eu tenho que só divulgar, vou divulgar só quando tiver uma informação correta, porque assim, eu sei que pra gente que trabalha em site, que escreve, é muito bom você ter a questão das visualizações, é ótimo, só que eu não queria ser um site, por quê? Porque um site só de categoria elétrica é só Eprix News no Brasil, então assim, eu prefiro ter uma credibilidade do que ficar soltando aquela informação que eu não sei se tá verdadeira. Então eu já cheguei a um limite, eu disse, olha, eu só vou postar agora a notícia se tiver corrida no Brasil, se ela for confirmada. Então eu prefiro não ter a questão de visualização, eu prefiro ter a questão da credibilidade, porque se a pessoa ter credibilidade, então a notícia que a gente colocar, as pessoas vão saber que essa notícia é verdadeira, não é só clickbait. Algumas notícias até de coloca, as pessoas acham, essa notícia é clickbait, tá bom. Então, mas é coisa normal, né, pra quem tá na mídia, né, essa questão. Não, com certeza. Eu até falo que seria uma coisa assim, né, porque hoje em dia parece que é muito mais, eu tenho que soltar essa notícia antes de todo mundo, porque eu tenho que ser o primeiro a fazer isso, e às vezes não, porque eu preciso daquela notícia confiável, né, mas muitas pessoas querem a notícia ao mesmo tempo que ela praticamente aconteceu, ou ela nem aconteceu ainda e já quer a notícia. Eu acho que, como que vocês lidam com esse fato das pessoas quererem a notícia a qualquer custo, e tem que ser rápido, e tem que ser, não, você não soltou primeiro, é por isso que eu tô indo pro outro site. Como que é isso? Como que é lidar com essa, eu não digo competição, mas como que é tentar atrair o olhar do público pra vocês? A Rafa deu uns exemplos de como que ela tenta, e como que é isso, né? Como que é passar pelo, tipo, eu quero passar credibilidade, mas eu quero ser visualizado, assim, ao mesmo tempo que outros sites são já. É difícil, né? É difícil, principalmente porque quando eu abro esse leque de não trazer minha opinião, porque eu tento não trazer, assim, a opinião escancarada, mas minha visão sobre X assunto. Você acaba já criando uma, vamos dizer, não personagem, mas as pessoas já conhecem sobre o que você vão ver uma notícia e já vão saber, nossa, a Rafaela da Garota F1 deve pensar isso sobre isso, sabe? Eu vou dar um exemplo, o Grande Prêmio. O Grande Prêmio, o posicionamento deles em relação ao automobilismo é bem estabelecido, as pessoas sabem qual é o modo da Grande Prêmio de trabalhar, então você acaba criando uma identidade, isso não é personagem, é uma identidade do seu site, só que você também quer ser visto, né? Igual a Grande Prêmio começou como algo mais amador e hoje é um dos maiores veículos de automobilismo aqui do Brasil, e eles são independentes, então tem que tomar cuidado com isso também, porque quando você cria essa identidade tão cedo, você acaba já criando um nicho de algo que já é um nicho, que é o automobilismo, né? Eu tento, vamos dizer assim, não deixar, igual aquilo, a gente correr, não tenho, como eu falei, não tenho como dar a notícia em primeira mão, mas eu também não deixo passar muito tempo da hora, pra ter uma visibilidade. E eu tento trazer assuntos à parte, assim, pra discutir, pra tentar trazer público, mas é muito difícil, porque você realmente trabalha em um universo onde o clickbait existe, e eu não gosto, por exemplo, de fazer títulos assim, eu não gosto de puxar esse lado. Então, de certa forma, vamos dizer assim, eu mesma acabo me sabotando nessa questão de procurar visibilidade e ter o meu crescimento ali. Eu tô realmente tentando crescer de outra forma e vamos ver se vai dar certo, mas a realidade do jornalismo é essa. Se você quer visibilidade, você vai ter que fazer as coisas de um determinado modo, que às vezes não é o modo que você quer. No momento eu não apelei para esse modo, mas eu tento sim dar a notícia o mais rápido possível para também não deixar passar batido, sabe? Eu também concordo, eu sou da mesma visão, né, da Rafa. Eu tento ao máximo botar a notícia não demorada, né, porque assim, eu não trabalho 100% pro Eprix News, né, eu também tenho meu trabalho, apesar de eu ser jornalista, de eu estar escrevendo e tudo mais, tá fazendo coisas por trás que muitas vezes, talvez, Renata, às vezes não tô vendo o texto de Renata, mas tô fazendo outras coisas, além do Eprix e coisas do meu trabalho mesmo, pessoal. E essa questão da notícia rápida, Ivan, o Eprix News, por conta ainda da categoria ser menor do que a Fórmula 1, o Eprix News e também por o Eprix News ter ido para algumas corridas, o site, ele é credenciado pela Fórmula E. Então a gente recebe, por exemplo, notícia na mesma hora que sai para as redes sociais da Fórmula E, eu recebo os releases da categoria, da própria assessoria. Atualmente tem uma assessoria que eu recebo também material
material muito bacana, material até traduzido em português, então a gente coloca também material nos nossos sites. Então essa questão da notícia a gente consegue, certo? Agora, essa questão também da notícia rápida, eu prefiro às vezes demorar um pouco e escrever uma notícia bem escrita do que eu postei primeiro, tô ali no palio e a notícia não tá tão legal assim, né? E principalmente quando a notícia ela é uma notícia em inglês e a gente vai ter que traduzir ela para o português e deixar ela com sentido, né? Porque não basta a gente colocar no Google Tradutor e colocar de qualquer jeito, né? Então a gente tem que pensar, tem que estruturar. Então isso leva um pouco mais de tempo. Então eu prefiro demorar um pouquinho e botar uma notícia melhor escrita. Já aconteceu algum momento de vocês ali naquele calor e às vezes você vê 2, 3 sites soltando a mesma notícia e vocês soltarem e terem que se retratar depois, em algum momento? Então, nossa, essa foi a pior do mundo, assim, pra mim. Porque depois disso eu comecei a tomar todos os cuidados do universo. Eu não consigo lembrar, nossa, é que tá tão embaralhado os anos. Esse ano passou tão rápido que eu não consigo lembrar se foi esse ano ou se foi ano passado. Mas aconteceu do Andrew, da BBC. Pensa, o cara, ele é o que dá as notícias geralmente primeiro. Tanto que, né, eu deixo o sininho tocando toda vez que ele coloca algum tweet. Porque o cara é o top do top, assim. E ele, por acaso, publicou um documento da Fórmula 1 onde dizia a punição de alguma coisa que aconteceu. Eu não consigo lembrar o contexto, mas alguém ia ser punido e não sei o que. Era algo que tava todo mundo na expectativa se ia ser punido ou não. E ele simplesmente soltou aquele documento e eu falei, meu Deus, foi punido. O que eu fiz? Daí eu sempre tomei esse cuidado. Eu coloco a fonte de onde eu tirei. Porque, é óbvio, eu não vou ter essa informação na minha mão. Quem tem é eles que estão lá. Então o que eu fiz? Eu dei RT no próprio tweet dele com o documento e traduzi o que ele falou. Geralmente eu trabalho com essa ideia de tradução, né? Isso é uma coisa que dá bastante engajamento. O pessoal gosta quando se traduz pra eles, mesmo quando eles falam inglês. E daí eu traduzi o tweet e falei, foi punido, tá aí o documento, sei o que, não sei o que. Depois que aconteceu isso, a Juliane Serrazoli apareceu uns 10 minutos depois e falou, gente, vocês caíram em um fake. Quem fez esse documento foi um fã de brincadeira. Vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que ver bonitinho o documento. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, mas quem publicou foi o Andrew da BBC, o cara tá lá. Caramba. Como que ele caiu nessa? E daí, obviamente, na hora eu excluí o tweet e falei, gente, olha, teve realmente, é fake o documento, não sei o que. A minha fonte era o Andrew da BBC, ele caiu e eu automaticamente confiei nele, né? E caí nos boatos. E depois, no final das contas, ninguém foi punido. No final, então aquilo era o mais fake possível, sabe? E depois disso eu comecei a tomar todos os cuidados do mundo, até pra falar determinadas coisas que é quase certeira. Eu falo, são rumores. Eu realmente procuro ver se mais pessoas estão falando sobre isso. E principalmente eu vejo muito a Ju Serrazoli, porque ela tem muito cuidado em averiguar essas coisas. Então ela é outra fonte que eu tenho muita confiança, sabe? Essa foi a única vez que eu consigo lembrar que eu tive que me retratar, mas foi uma coisa de louco, porque foi muito jornalista que caiu e uma pegadinha de algum fã que tava na internet e falou, vou fazer aqui um negócio fake, e todo mundo caiu. Isso é difícil mesmo. Já com o Eprix News, assim, a gente não teve isso não, por conta disso, porque quando se tem uma notícia, eu vou buscando em vários sites, né, os sites confiáveis. Eu procuro muito pelo The Race, que é o Sam, eu não tô lembrada do sobrenome dele, ele escrevia pelo Erase 365, que era um site muito parecido com o Eprix News, né, mas ele saiu dessa categoria, de categorias elétricas, tá escrevendo outras coisas, e o Sam era do Erase, e agora ele tá no The Race. Ele era do Erase 365 e agora ele tá no The Race. E aí ele dá muito furo. Ele ia para as corridas e colocava vários bloquinhos de notícias. A gente entende que é assim, tá acontecendo isso, vai acontecer isso, aquilo outro, aconteceu isso na corrida. Então, a gente foi percebendo que as coisas o que ele falava iria acontecer. Assim, quando a gente via, caramba, aconteceu. Eu fui percebendo que as coisas aconteciam. Então esse realmente é um jornalista confiável. Tanto é que tem grande prêmio, coloca matéria de acordo com o The Race, e outros sites também colocam como fonte o Sam, por exemplo. Então, assim, pelo menos eu penso assim, como a Fórmula E ainda é uma categoria menor do que a Fórmula 1, a gente ainda consegue meio que controlar. Já aconteceu, assim, pra dizer que não aconteceu, foi no Twitter, mas algo de corrida mesmo, na hora, eu tô lá tweetando, de repente eu pensei que fosse uma coisa,
a transmissão disse uma coisa, mas depois não era, depois eu vou lá e corrijo, depois faço outro tweet, mas é algo de corrida, é algo que tá acontecendo, né, na hora, mas quando é algo de notícia assim, eu ainda consigo meio que controlar, não consegui ainda ser feito a Rafa, não. Bom, além disso que vocês já pontuaram de dificuldades, até às vezes de conseguir mais público, engajamento e tudo mais, quais são outras dificuldades que vocês enfrentam nesse dia a dia de jornalismo? Bem, como eu acho que a mesma experiência que a Renata citou, é a questão de que esse não é meu trabalho, né? Eu tenho um trabalho meu, então, por exemplo, eu fico devendo muito, assim, em termos de dedicação à HDF1. Como eu sou sozinha lá, eu acabo deixando de lado algumas produções que eu poderia ser mais, vamos dizer, ativa em algumas coisas. Eu até cito que o Boletim do Paddock, eu admiro muito o trabalho que a Débora e o Rubens fazem lá. A Débora, ela se dedica tanto àquele site, e eu gostaria de poder dar também essa dedicação ao HDF1, só que eu não consigo realmente pela questão do trabalho, e ainda que o meu trabalho é de segunda a sábado, então sábado é um dia super importante nos finais de semana de corrida. Eu não consigo, por exemplo, eu não assisto em casa aos treinos classificatórios, eu assisto do meu celular enquanto eu tô trabalhando, então o meu texto demora muito, tanto que é uma coisa que, por exemplo, eu vou tentar trabalhar ano que vem de fazer um texto diferenciado para que chame a atenção, para que as pessoas daqui 4 horas depois que o treino aconteceu tenham interesse em ler. Então essa é realmente uma dificuldade que eu encontro, a questão de eu ser sozinha lá na HDF1 e eu não poder dar essa dedicação assim total. Mas eu acho que no apanhado geral, o que a gente tá falando até agora é realmente as principais dificuldades que eu enfrento, que é essa questão de não posso me dedicar totalmente, e a questão de que eu não tô lá, né? Eu dependo muito das outras pessoas pra que a notícia chegue em mim. Eu não posso exatamente buscar ela. Eu tento buscar algumas coisinhas quando a questão é coisas relacionadas aqui ao Brasil, em relação à Fórmula 1 Brasil, né? Mas eu não tenho essa praticidade, eu não tenho essa oportunidade de buscar eu sozinha. Eu dependo de outras pessoas. Então esses são os pontos, assim, maiores de dificuldade. Também a questão da categoria Fórmula 1 não ser tão aberta assim em termos de você conseguir contato assim com uma equipe. Eu já tentei entrar em contato por determinadas coisas, algumas equipes são super receptivas, como a Mercedes, por exemplo, mas a Ferrari é uma casca assim dura de você conseguir coisa com eles, sabe? Então também tem essa dificuldade da Fórmula 1 ser uma redoma assim mais difícil de você perfurar. Comigo, apesar de que eu tenho um trabalho, né, mas eu trabalho em casa, então já tem alguns anos que eu trabalho em home office, né, então pra mim eu ainda consigo me organizar. Então como a gente fez começou, né, esse investimento, a gente não tem, o Eprix News é um site que a gente custeia as coisas, né, viagens, coisas que eu não vou pra evento pra São Paulo, corrida, por exemplo, foi tudo custeado do nosso bolso. Então é literalmente um investimento. O estagiário, por exemplo, a gente não tem patrocínio, mas a gente faz esse investimento pagando com o nosso próprio bolso para que a gente tenha esse fluxo, porque eu não consigo dar conta sozinha. Eu já tentei, já até relutei, né, em conversas, né, com a equipe, até relutei, não vamos gastar esse dinheiro, eu vou tentar, mas não consigo. Tinha vezes, passava 2 dias sem ter matéria, como é que pode? 2 dias sem matéria no site? Então, é meio complicado. Então a gente fez, eu falei, vamos botar o estagiário, é bom que eu consigo fazer isso, né, por ser formada, eu consigo formar um recurso humano, tá no mercado, alguém que queira ficar no automobilismo, então eu consigo orientar, ele tá no meio das pessoas, no meio dos jornalistas, e isso para mim no final é gratificante, de ter, por exemplo, um estagiário, quem sabe aí tá no Grande Prêmio, tá na Globo, tá, enfim, para mim eu já vou estar muito satisfeita por isso. Então hoje a gente tá tendo meio que uma organização, né, para que repensando outras coisas, pensando em conteúdo, mas assim, é algo que eu tenho que planejar. Se eu não planejar, aí eu não vou conseguir tá rodando aí o Eprix News nas redes de notícias, porque é realmente complicado. Realmente, para quem é jornalista independente ou para qualquer veículo de mídia independente é um pouco complicado, que ainda eu acho que tá aí uma das dificuldades que todo mundo deve enfrentar,
que é financeira, né? A questão financeira pega muito, principalmente quando você quer fazer alguma coisa mais voltada, tentar se dedicar, mas você tem o seu trabalho mesmo, os boletos chegam pra todo mundo e a gente acaba tendo que, às vezes, abdicar do que a gente realmente gosta de fazer pra fazer aquilo e continuar fazendo por mais tempo, né? Tem mais uma coisa que eu gostaria de comentar, e as redes sociais, como que elas influenciam pra vocês aí em questão de matéria, em questão de engajamento? Tem muito hater, né? Porque a gente sabe que a internet tem cada vez mais certo ou errado, não tem meio termo, não tem muito diálogo. Como que é essa questão de receber comentários de outras pessoas? Se realmente vocês com as redes sociais facilitou essa divulgação toda, consegue o alcance que vocês gostariam? Ou falta alguma coisa? O que é redes sociais para você? Bem, redes sociais basicamente é todo o meu trabalho. Eu dependo 100% de redes sociais para divulgar o site da HDF1. No Twitter é minha fonte maior, porque quando eu comecei a HDF1, eu tive um crescimento considerável de seguidores por causa da F1 da depressão, que uma vez eles viram um tweet meu, interagiram, e depois disso começou a pipocar, assim, pipocar, muito seguidor. E foi muito rápido que isso aconteceu. E eu não consegui esse alcance, por exemplo, no Facebook. Até a maioria das pessoas hoje largaram um pouquinho o Facebook, né? Então o público que, por exemplo, eu tenho no Facebook não é o mesmo público que eu tenho no Twitter. E isso eu deixo bem estabelecido quando eu vou divulgar determinadas coisas no Facebook. Eu realmente me censuro no Facebook, porque eu sei alguns comentários que eu vou receber. E não é algo que eu quero ler por parte daquele público. Como eu disse, eu acabei criando um nicho dentro do meu próprio público, assim. Então o Twitter é um lugar que eu me sinto mais à vontade de trabalhar algumas coisas. Então os textos opinativos não são todos que eu coloco lá no Facebook, mas no Twitter eu realmente divulgo, assim como no Instagram, que foi algo que eu comecei depois. Foi esse ano que eu comecei a investir no Instagram e que tá dando certo. O Facebook realmente é o que empatou. Então a minha porta de entrada de visualização é quase 100% no Twitter. E lá a questão de interação é até mais rápida, né? Em termos de você comentar, de ver outra pessoa comentando do comentário daquela outra pessoa e você responder. Então, assim, eu realmente sou uma pessoa, assim, que eu me considero, vamos dizer, privilegiada de não ter, vamos dizer, hate, assim, né? Claro que agora a questão dos engajamentos com o Hamilton e a gente começa a se posicionar mais, acaba uma pessoa ou outra sendo bem desagradável, eu geralmente não dou bola. Realmente, quando a pessoa fala uma besteira muito grande, eu respondo, mas eu não respondo, assim, atacando. Eu respondo realmente tentando reeducar, e se a pessoa continuar com aquilo, eu simplesmente desisto, assim. É o que eu tento fazer, é ignorar. E no que eu posso ajudar, eu tento responder. Eu já tive situações desagradáveis em relação a assédio, de vir homens, assim, elogiarem muito o meu trabalho e eu achar o máximo, né? Afinal, estão elogiando o meu trabalho. E muitos deles acabam me chamando por DM e depois começa aquele papo de realmente assédio, sabe? Pra cima de mim. E tipo, cara, é tão triste porque você realmente tá animada porque alguém que tá elogiando seu trabalho, na realidade, tem todo o interesse ruim por trás. Essas coisas eu trato mais, vamos dizer, eu realmente bloqueio, nunca expus, é algo que na realidade eu tenho até receio de fazer, é algo que eu acho que é necessário fazer, mas eu não me sinto muito à vontade de fazer, então eu realmente só bloqueio a pessoa, por mais que eu esteja perdendo, sei lá, um seguidor ou coisa assim, é uma pessoa que eu não quero ter ao redor, né? Mas assim, não tive muitos problemas não, nunca vieram com ódio assim terrível ou criticando muito o meu trabalho. Foi realmente só pessoas que não concordam com a minha visão em algo que vieram falar, eu ignoro ou eu tento responder da melhor maneira possível, mas tento não me atingir com isso, porque realmente eu acho que o meu alcance ali não é tão grande ainda para ter os ataques que outros meios de comunicação têm, assim, excessivamente, né? E eu também evito alguns lugares. A gente tem um grupo no Facebook de Fórmula 1 que a gente sabe que de lá só vai existir ataque. É uma coisa assim, eu participava porque eu queria divulgar meu trabalho lá, mas é horrível, assim, as coisas que você lê é de um baixo calão, assim, horrível, tem episódios de racismo, machismo, assim, descarado. Então, por exemplo, lá é algo que eu não invisto pra ter, e é um lugar que talvez me trouxesse visibilidade, porque as pessoas caem em clickbait naquele grupo de Facebook, mas é algo que eu me mantenho afastado. Então, assim, resumindo, rede social pode me trazer uns comentários ruins, mas é o que faz meu trabalho crescer, é
é o que dá visibilidade pro site da Garota F1. Eu dependo totalmente das redes sociais. Assim como a Garota F1, o Eprix News também depende muito das redes sociais, né? Algumas vezes a gente já patrocinou algumas coisas também, né? Como falei, do nosso próprio bolso, para ter alguma visibilidade, mas não tem condições, né, de estar sempre fazendo isso, né? Haja dinheiro, né, para o Facebook. Mas a questão do Eprix News também é o nosso nicho, né? O nosso nicho é bem menor do que a Fórmula 1, né? A questão da Fórmula é ainda um nicho muito pequeno. Se você for, por exemplo, no Instagram da Fórmula 1 e você for no perfil oficial, né? E no perfil oficial da Fórmula E, você vai ver a diferença. O perfil da Fórmula E não chegou ainda a 1 milhão de seguidores. Eu nem sei quanto é que tá o da Fórmula 1. Você sabe, Rafa? Nossa, eu não tenho ideia, mas parece que eles têm menos que o Hamilton, e o Hamilton tem 20 milhões. Eu acho que eles estão na casa, dos 10, deve ser. Nunca procurei, mas pensa, Fórmula 1 também tá com as redes sociais agora, faz 5 anos, foi quando a Liberty entrou que eles começaram as redes sociais. Vou até conferir aqui, mas vai contando que depois eu falo. Então, assim, se você já vê que a Fórmula 1 tem muito mais seguidores, né, por exemplo, do que a Fórmula E, então, consequentemente, a gente que é do Brasil, a gente tem muito menos, né? E ainda que a cultura, né, dos fãs de automobilismo ainda é muito pela Fórmula 1. Não vou dizer assim, a Fórmula 1 vou criticar. Claro que não, claro que eu não vou criticar a Fórmula 1. Então, se o nicho é pequeno nesse detalhe para a questão aqui do Brasil, a gente não vai esperar muito número aí, não. Mas devagarzinho a gente tá crescendo. A gente tava com 200 e poucos seguidores, por exemplo, no Instagram. Esse ano a gente já consegue chegar a 700. Hoje a gente tem 710, mas tem dia que a gente perde 2, aí depois a gente ganha, recupera, entendeu? Então, assim, é um pouco complicado. Já no Twitter, eu posso dizer a você que é o nosso xodó, o Twitter. Tem 1.000 e poucos seguidores, não é a nossa maior rede social. O Facebook ainda é a nossa maior rede social, tem mais de 4.000 seguidores. Mas o Twitter a gente tem, por exemplo, a Fórmula E nos segue, pilotos nos seguem, as equipes, algumas equipes nos seguem. No Instagram tá começando o pessoal a ver as nossas publicações, a seguir, a curtir, sabe? Então ainda é um pouco, ainda nós estamos patinando ainda pra, se Deus quiser, ano que vem a gente conseguir os 1.000 inscritos, que é a nossa primeira meta, digamos assim. Mas o nosso sonho ainda é chegar aos 10.000 seguidores no Instagram, pra gente ter o arrasta pra cima, né? Que faz muita diferença, né? Que a gente ainda não consegue, mas é devagarzinho. A gente não espera esse crescimento para agora. A gente tem uma meta de pelo menos há 10 anos aí, há mais de 10 anos, né? Várias pessoas, jornalistas da área, muitos já falaram assim para mim: não desiste, Renata, porque vocês são os pioneiros. Mais para frente vocês vão colher o resultado. Então, por mais que a gente fale assim, tem dia que tá para baixo, quero largar isso, quero isso, mas não. Mas com esse tipo de mensagem, com força, né, de amigos, amigos que não são jornalistas, mas que são nossos amigos, todo mundo, assim, tenta incentivar a gente, porque muitas vezes não é fácil, não é chororô, a Renata gosta de chorar, não é isso, é porque às vezes também não é fácil, mas a gente tá aí crescendo devagarzinho, e com certeza eu falo a você que a rede social, né, voltando já pro início, é fundamental pra gente, né, se a gente não tiver em todas as redes sociais, fica complicado. E a gente tenta, né? A gente tenta. São 10 milhões de seguidores mesmo, só pra confirmar. Ó, pra aí. Informação em tempo real aí, ó. Dia 10/11 aí, gravação. 10 milhões de seguidores a Fórmula 1. Com certeza o Hamilton tem mais, né? A Fórmula E tem 776 mil. Tá vendo a diferença? Nossa, é bastante diferença. É gritante, aham. Qual que é a motivação de vocês de continuar? Qual que é a grande inspiração de vocês de levantar todo dia, por mais difícil que seja, por todos os obstáculos que vocês enfrentam como jornalistas, como realmente pessoas que consomem e gostam de tudo? Qual que é a real motivação de vocês continuarem? A Rafa com o Garoto da F1, a Renata com o Eprix, na profissão de jornalista automotivo. Nossa, eu de verdade nunca parei pra pensar tanto nisso. Essa semana mesmo eu conversei
informação pra Débora lá do Boletim do Paddock, eu até comentei com ela, falei, nossa, é muito difícil, porque às vezes tem dias que você realmente quer largar tudo, e eu não tenho um contrato, eu não tenho nada que me prenda, o que me prende é realmente eu amar isso que eu faço, e talvez até o motivo que eu continue e que eu mantenha a HDF1 e que eu trabalhe nisso, e apesar de todos os pesares, eu ainda tô aí com o site lutando por ele, talvez seja o mesmo motivo pelo qual eu comecei ele, a pura frustração de que eu não atuo na minha área. Quando eu disse lá no início do programa que eu decidi fazer jornalismo com 13 anos, é porque nada mais na minha vida eu poderia fazer. Eu nunca tive uma segunda opção. Jornalismo foi sempre o que eu quis fazer e foi sempre o que eu amei. E eu sonhava, a idade que eu tenho hoje, 26 anos, que eu estaria muito bem obrigada na minha profissão, e eu não estou, infelizmente. Eu terminei minha faculdade e não consegui um emprego na área. Então, essa frustração de não atuar em algo que eu sempre amei, que eu sempre quis trabalhar, fez com que eu criasse a HDF1. E o fato de eu ainda não estar colocado no mercado na minha área faz com que eu mantenha a HDF1, porque querendo ou não, a minha esperança de que portas se abram, sabe? Talvez não para a Fórmula 1, mas de outra maneira. E é claro que tem dias assim que, nossa, eu acordo e tem uma mensagem lá no Messenger da HDF1, um textão de uma pessoa falando o quanto meu trabalho é importante, o quanto admira meu trabalho, e o quanto eu não devo desistir, e o quanto que a imagem de uma mulher falando sobre Fórmula 1, sobre automobilismo é importante e tudo mais. Então essas coisas, às vezes você tá numa semana terrível falando, cara, eu vou largar isso, e daí chega alguém, uma mensagem dessas, é sempre uma motivação a mais. Eu acho que realmente o que me segura aqui é o que me fez começar, que é a frustração de não estar atuando como jornalista. Eu tô sempre dessas perguntas, eu tô concordando sempre com a Rafa, mas é verdade mesmo. Vou concordar novamente, porque o jornalismo, eu falo que é uma profissão muito cruel, né? Muita gente se forma, tem o sonho, né, de se tornar jornalista, trabalhar na área e não consegue. Eu ainda consegui no início, né, depois que eu me formei aqui no Rio, trabalhar com assessoria também, tudo, mas depois eu quis criar minha empresa e é difícil. Hoje eu trabalho com fotografia. Fotografia tem relacionado a jornalismo? Tem, mas não é relacionada ao jornalismo. Eu tento usar, mas não é uma fotografia de jornal, de revista, de portal, Não, é fotografia social. Dizer que eu não gosto, que eu não amo fazer isso, eu amo fazer isso. Se você dizer assim, Renata, você trocaria essa profissão que você está hoje pelo jornalismo? Eu posso dizer com certeza que eu trocaria, sem pensar duas vezes, porque é uma profissão que eu sempre quis, né? A Rafa falou de como ela quis, né, escolher a profissão. Eu terminei nem falando, mas eu, desde quando eu era criança, quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, mais ou menos, eu via o Jornal Nacional. Como é que uma criança dessa idade via Jornal Nacional? E eu dizia que eu queria ser jornalista. Eu não lembro, né, mas minha mãe falava, Renata, você desde pequena você quis ser jornalista. Eu queria ser apresentadora de jornal, essas coisas, né? Sonho. No meio do caminho, eu meio que desviei, mas assim, né? Você às vezes, quando é adolescente, tem um pensamento, mas não saindo da comunicação social. Às vezes eu tive a dúvida de fazer rádio e TV, mas aí eu desisti, porque rádio e TV é mais fechado do que o jornalismo. Mas sempre o jornalismo teve em mim. Eu sempre gostei disso, né? Bem, o que me faz continuar assim no jornalismo, primeiro é o amor pela profissão, né? Porque eu acho que se eu não tivesse amor pela profissão, eu já teria largado há muito tempo. Eu acho que também me faz continuar a questão, falo em questão da Fórmula E, né? Do que eu escrevo hoje, né? Do que eu faço hoje pelo Epix News, é a questão, né, da tecnologia. Isso não só na questão do esporte, mas eu tento buscar muita informação relacionada à área acadêmica, eu gosto muito dessa área, e também na questão do futuro, do que vai ser daqui a 10 anos, como é que vai ficar, será que vai ser carro a combustão, será que vai ser carro elétrico, será que vai ser carro movido a hidrogênio, né? Então, vai ser carro autônomo. Então, essa linha de questão, assim, eu gosto muito, muito. Essa questão do Epix News, ele me fez abrir novos horizontes, né? Então, não é à toa que você vê coisas lá no site, por exemplo, não só de Fórmula E, mas desses tipos de assuntos. Então, eu não gosto dessa questão do agora. Eu quero pensar no futuro. Então, é isso que me faz continuar. Legal ter essas motivações, assim. É bem interessante. Por mais que frustrante que seja a profissão do jornalismo, né? Como vocês falaram, é interessante ter cada um a sua motivação para continuar.
primeiramente, antes da gente finalizar, eu queria que vocês dessem um recado para o pessoal que quer entrar nessa área. Vocês já falaram quais são as dificuldades, o que eles vão enfrentar pela frente, qual que seria a mensagem para que essas pessoas continuem, ou que para outras pessoas entrem no jornalismo automobilístico, ou mesmo no jornalismo esportivo. Qual que é a mensagem de vocês? Que já, por mais que ainda não seja, a profissão que vocês estão pagando os boletos, né, que ainda tá realmente sendo do bolso de vocês, da vontade de vocês fazer, qual que é a mensagem para que essas pessoas busquem essa profissão e que elas realmente se inspirem toda hora, né, a todo momento, a cada mensagem que recebe de fã, esse tipo de coisa. Nossa, gente, aqui super falando todo lado ruim de jornalismo, agora eu tenho que Menina, falar. Eu pensei nisso agora. Como que eu vou convencer as pessoas? Mas difícil, hein? Mas assim, que não convencer, né? Porque as pessoas já escolhem, né? Mas como que é escolher realmente o jornalismo automobilístico, né? Que é um nicho, né? A gente pode falar, principalmente no Brasil, que é um nicho. Acho que no mundo inteiro, mas como que é escolher como que as pessoas se motivam pra escolher essa profissão? Né? Então, gente, eu acho que uma coisa que tem que ter na cabeça de todo mundo que entra nisso é que é muito difícil. É muito difícil, é muito trabalhoso, é muito desgastante. Mas assim, se é algo que você quer, eu acho que tudo na vida em algum momento vai ser dessa forma. Nenhuma profissão é pra ser fácil, né? Então, não tente fazer dessas dificuldades algo que vá parar você. E assim, a gente tá falando de uma profissão que ela em si, o jornalismo em si já é complicado pela questão, tudo aquilo de que tem gente que atua na profissão e não tem diploma, e daí você vai lá, faz uma faculdade, você vê essas pessoas tendo oportunidade, você não. Isso é muito comum. E dentro do automobilismo, quando a gente tá falando de questões amadoras, é enorme também isso. É muita gente fazendo conteúdo, não sendo jornalista e ganhando espaço como um jornalista. Então, assim, vocês têm que ter paciência e você vai sim competir com essa... Competir não, porque eu acho que competir é uma palavra forte, mas você vai dividir espaço com essa pessoa. Então, assim, jornalismo, a gente tá falando... Se falar de jornalismo esportivo em si, é um segmento que é muito grande agora no Brasil, principalmente em questões do futebol, em questões do vôlei e tudo mais. Então, é algo, vamos dizer assim, que se dependendo do lado, é mais fácil você trilhar um caminho. Agora, a questão de jornalismo automobilístico, os perrengues que você vai passar como jornalista, só como jornalista geral, você vai passar, tipo, o triplo, porque a gente tá falando de algo que é nicho, é mais fechado ainda, menos pessoas que vão acompanhar o que você tá falando, então você tem que ser bem específico naquilo, é algo que você tem que trabalhar muito, a Renata até falou que gosta muito dessa parte mais técnica e tudo mais, de carros e tudo. Eu sou uma pessoa que eu tive que estudar muito isso, porque não é algo que eu tenha familiaridade, e quando você trata, por exemplo, eu vi um vídeo bem interessante sobre um cara falando do porquê que o Hamilton é tão veloz em chuva, e eu pensando que, sei lá, uma discussão super natural. O cara tava explicando tudo aquilo usando, tipo, coisas de física. Gente, eu zerei em física no meu vestibular, pra vocês terem uma noção. Eu detesto física. Conta não é com a gente, não. Então, tipo, você acaba se obrigando a ir pra esses lados que você nunca gostou pra poder ter o conhecimento e passar. Então você tem que estar aberto a isso. Não é porque você é uma pessoa de comunicação, que é uma pessoa ali de humanas, que você vai fugir, principalmente se você está trabalhando com automobilismo, que você vai fugir das exatas, elas vão aparecer na sua vida. Então, são desafios sempre. É uma profissão que sempre vai te desafiar. E, cara, se você não quer trabalhar final de semana, desista, porque você vai trabalhar muito. É a época que você vai mais trabalhar. Eu acho que o Rubens lá do Boletim que falou, não sei, eu acho que ele que deu RT em alguém falando, cara, as pessoas falam sextou, de tipo, folga, mas quem trabalha com automobilismo, sextou é o dia que começa o trabalho pesado. Então, você tem que amar muito. Não adianta, você tem que amar muito porque os desafios são muito grandes. Mas se você tá disposto a isso, vai, dá a cara a tapa. E espero que consiga todo o sucesso do mundo. A Rafa já falou tudo, né? Eu não tenho nem tanto o que falar, porque tu já falou bem pra caramba, viu, Rafa? Desculpa. Não, tá tranquilo. É porque a gente que é da área mesmo, jornalismo, né? A gente passa literalmente a coisa, né? Pra quem vive de hobby, quem não é da profissão e tal, talvez isso possa passar batido, mas a gente, assim, o que eu posso dizer é persistir, insistir, se é esse o seu sonho, independente se é automobilismo, se é futebol, se é vôlei, enfim, qualquer outro esporte.
forte. É isso, nada é fácil, na vida nada é fácil, então você vai cair, vai se levantar e vai continuar, que é assim mesmo que a vida é pra gente, né? Se fosse fácil, não teria nem graça. Então, faço das minhas palavras agora da Rafa, senão vou ficar chovendo no molhado, né? Vou ficar falando a mesma coisa da Rafa. Mas é isso, gente. As palavras positivas, de muito apoio da Rafa e da Renata, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Mas antes de ficar por aqui, eu gostaria de agradecer demais a Rafa por estar dividindo aqui a bancada, né? Como convidada e logo mais host, né? Que o episódio dela sai no dia 5. Também gostaria de agradecer a Renata por ter aceitado o convite do Punta Talks e agradecer demais pelo trabalho de vocês, porque são 2 sites que eu acompanho, eu gosto muito do texto que vocês escrevem, continuem assim, que eu vou continuar acompanhando demais de perto vocês. É uma honra estar aqui com vocês e vocês aceitarem realmente participar do Punta Talk. E assim, deixem aí os agradecimentos, jabá, fica à vontade. Rafa, começa aí, puxa a fila e a gente finaliza o episódio. Bem, Ivan, obrigado aí por me convidar, eu adoro. Fazia muito tempo, desde que eu aceitei ser host aqui do Punta Talks, nunca mais me convidaram em nenhum programa. Eu gosto de ser convidado, gente, pode me convidar. Muito obrigada, então, Ivan, pelo convite. E é claro, por favor, quem ainda não conhece, segue lá, HDF1 em todas as redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook, e também pelo site HDF1.com.br. E também acompanhe a gente no Punta Talks, dia 5, sempre meus programas estão no ar aí com assuntos bem interessantes e com convidadas maravilhosas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, ao Ivan pelo convite. Já fica aqui o meu convite para você, Ivan, para você, Rafa, a estar com a gente, né, no podcast. Comece a estudar muito sobre categorias elétricas, viu? Porque eu quero vocês lá também. Com certeza. Eu vou falar da DTM elétrica aí. Pode escrever aí, que um dia eu vou falar sobre DTM elétrica. Vamos embora. Muito obrigada. Eu convido vocês a estarem com a gente nas nossas redes sociais, como eu já falei no início, Twitter, YouTube, Facebook. Qualquer um deles são Prix News, e também lá no nosso site prixnews.com.br. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima, né? Bom, pessoal, e aqui a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a paciência de vocês, o download de vocês. Compartilhem com todo mundo. Bom, é só seguir lá o Punta Talks, a Garota da F1 no Twitter. Tem o Punta Talks também no YouTube. Se você gosta de transmitir para sua família, né? Às vezes é mais fácil passar pelo YouTube, né? Porque o pessoal tem o YouTube instalado no celular, assiste os videozinhos. E então, nada mais justo também do que escutar o Punta Talks também direto no YouTube. Tem o site também, www.puntatalks.com.br. E até o próximo episódio. Tchau! Você escutou Punta Talks.